Sabe, tem um momento na vida de uma pessoa que assume uma liderança em que tudo simplesmente muda. É aquele ponto de virada, sabe? Onde as escolhas deixam de ser só sobre si e passam a desenhar o destino de muita gente. E é bem aí que nasce um dos maiores paradoxos do poder. Para conseguir comandar, muitas vezes é preciso arriscar não ser amado. Essa frase ela resume perfeitamente essa transformação. A vida de quem lidera vira, de repente, uma balança. Imagina só, de um lado o peso enorme das decisões, do outro a responsabilidade pela justiça. E a partir daí, a opinião pública deixa de ser uma questão de vaidade e se torna o próprio ponto de equilíbrio do poder. E isso, claro, coloca qualquer líder numa encruzilhada. É sempre a mesma, né? De um lado está lá o clamor da multidão, os aplausos, as vaias, toda aquela pressão. Do outro, um caminho muitas vezes solitário, guiado por uma visão própria. E aí vem a pergunta: qual caminho seguir? Ceder à pressão ou se manter firme no curso traçado? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Ok, a primeira resposta possível para essa encruzilhada é a ideia de forjar uma espécie de armadura. A gente pode chamar de armadura da indiferença. Mas olha, calma lá. Não tem nada a ver com apatia, com não se importar. É algo bem mais profundo. É quase uma disciplina da atenção. Exato. Essa indiferença não é descaso, é algo cultivado. Pensa numa disciplina rigorosa de não deixar que o próprio julgamento seja sequestrado, sabe? Sequestrado pelo desejo de ser aplaudido ou pelo medo de ser rejeitado. É a habilidade de proteger a clareza mental de todo aquele barulho que vem de fora. A escolha aqui é bem clara, né? Uma liderança pode ser como um farol, firme lá no meio da tempestade, guiando todo mundo para um lugar seguro. Ou pode ser só um barômetro emocional, alguém que só reflete a pressão instável da multidão. E no momento em que um líder vira esse barômetro, ele para de conduzir. Ele passa a ser conduzido. Mas tá, por que essa armadura seria tão importante assim? Primeiro, porque ela protege a razão daquela histeria coletiva. Ela dá a chance de tomar decisões impopulares agora, mas que são necessárias para o futuro. Sabe, evita aquela armadilha de governar só pela popularidade, que no fundo é uma forma de covardia. E em momentos de crise, quando o medo está no ar, essa calma, essa proteção não é luxo, não. É uma necessidade absoluta. Só que toda muralha que protege também pode aprisionar. É o outro lado da moeda. E é exatamente aqui que essa virtude da indiferença começa a ficar perigosamente parecida com um vício. Aquela mesma armadura que antes defendia o líder pode, de repente, virar a sua própria cela. Esse é um dos paradoxos mais cruéis do poder. Pensa bem, quanto mais alto um líder sobe, mais visível ele fica, certo? Mas, ironicamente, menos ele consegue enxergar da realidade. Ele começa a receber mais elogios do que merece e, o pior, muito menos verdades do que precisa. O poder, por natureza, acaba isolando. E esse isolamento geralmente segue um roteiro bem trágico e previsível. Presta atenção como funciona. Tudo começa com um aplauso, a bajulação constante, que é tipo uma droga, sabe? Vicia. E aí cria aquela ilusão de que a pessoa é infalível. Daí pra frente, o líder se cerca só de gente que confirma o quão genial ele é. Pronto, criou-se a bolha. E o passo final é a perda total de contato com a realidade. E o destino final desse caminho é o que a gente pode chamar de palácio de espelhos. Imagina um lugar assim. Ali dentro, o líder já não escuta mais o mundo lá fora. Ele só ouve o eco da própria voz, refletido sem parar. O governo deixa de ser sobre o bem comum e vira um espetáculo para preservar a imagem refletida no espelho. A política, nesse ponto, vira puro teatro. E aqui que a linha fica muito, muito tênue, quase invisível. Porque se a gente olhar de fora, tanto o grande estadista quanto o tirano parecem diferentes à opinião pública. Só que o estadista suporta ser impopular por causa de um princípio maior. Já o tirano, ele usa a palavra princípio como uma desculpa, um escudo para a própria surdez e arrogância. A postura pode até parecer a mesma, mas é a intenção por trás que muda absolutamente tudo. Então, a grande questão é, como é que se anda nesse fio da navalha? A resposta talvez não seja ser ou não ser indiferente. A chave está em calibrar a bússola interna. É uma questão de saber exatamente ao que se deve ser sensível e ao que se deve ser totalmente imune. O segredo, então, é criar uma hierarquia da sensibilidade. Um líder precisa ser indiferente à própria vaidade, aos elogios fáceis, ao medo da crítica. Mas, por outro lado, precisa ser hipersensível à verdade que vem no feedback, mesmo que doa. Hipersensível à dor real que está por trás do clamor das pessoas. E, acima de tudo, à realidade que as suas próprias ações estão criando no mundo. No fim das contas, o teste é bem simples.
a gente tem que se perguntar, essa indiferença está a serviço da verdade ou do ego? Se ela serve à verdade para tomar decisões difíceis pelo bem maior, aí ela é força. Agora, se ela serve só para proteger o ego de qualquer crítica, aí é o começo da decadência. E tudo isso nos leva para uma síntese final, onde a verdadeira liderança mostra sua natureza, que é totalmente paradoxal. Ela exige que duas qualidades que parecem o oposto uma da outra existam ao mesmo tempo: a soberania e a servidão. A primeira é a soberania. É a voz que diz: olha, eu não vou seguir o que vocês estão pedindo agora, porque eu consigo ver algo lá na frente que vocês ainda não estão vendo. Essa é a voz da soberania do líder. É a coragem de ir contra a maré, de assumir a responsabilidade de enxergar o horizonte que a maioria ainda não percebe. É o ato de um guardião. E a segunda é a servidão. É a voz que, com a mesma firmeza, diz: vocês estavam certos, eu errei. E essa é a voz da servidão. É a humildade de reconhecer um erro na frente de todo mundo. Uma coragem, talvez até maior, a de se curvar à verdade e prestar contas. É o ato de um servo. Porque a verdadeira autoridade, aquela legitimidade que se sustenta com o tempo, ela não vem de um lado só. Ela nasce justamente da capacidade de um líder de navegar entre esses dois polos. É a combinação da soberania para decidir com a servidão para corrigir que cria um poder autêntico. Então, para fechar, fica a pergunta: o que define a verdadeira autoridade? Talvez não seja a altura do trono ou o poder do cargo. Talvez seja a profundidade da escuta para encontrar a verdade. E mais do que tudo, a força para ser indiferente, não ao mundo, mas ao próprio ego. É esse equilíbrio, tão frágil, que talvez seja o que define os grandes líderes da história.